Olá, bom dia você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Fomos felizes na mensagem de ontem, né? Eu preciso do bálsamo da cura. E glória a Deus, porque muitas pessoas assistiram e eu estou orando por todas as pessoas que assistem os vídeos. Mas hoje temos um título da nossa mensagem e o título é: Se eu obedecer, serei feliz. E se não... O título é: Se eu obedecer, serei feliz. E se não, vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, fala conosco, dai-nos a tua graça, dai-nos a tua bondade, dai-nos a tua paz. Seja engrandecido, louvado e exaltado o teu nome, meu Deus. Eu oro junto com essa pessoa que assiste esse vídeo, dizendo para o Senhor que nós te amamos e pedindo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz para o nosso dia, para o dia dos nossos familiares e amigos. E queremos caminhar junto contigo nesta palavra e todos os dias da nossa vida observarmos que o Senhor está falando conosco. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus continue nos dando graça. Então vamos ao título da mensagem: Se eu obedecer, serei feliz. E se não, aí temos o assunto a seguir. Vamos ler a Bíblia, que é a palavra de Deus, Números capítulo 33. Em Números capítulo 33, vamos ler do 50 ao 53 e depois o 55 e o 56. Então, lemos assim no versículo de número 50. E o Senhor falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, quase passando para a terra prometida, né? Ali onde a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés já tinham se apossado das terras ali que tiraram os moabitas. Então Moisés já deu aquelas terras para eles, e então Deus vem a falar com Moisés justamente antes de atravessar o Jordão. Ele diz assim, perto de Jericó. O Senhor falou a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. Jericó estava logo ali do outro lado do Jordão. E Deus diz assim, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houverdes passado o Jordão, ponto 1, quando houverdes passado o Jordão, quando houverdes passado o Jordão e entrando na terra de Canaã, então expulsareis todos os habitantes da terra diante de vós. Ordem de Deus, expulsa-os. E destruireis todas as suas figuras, ou destruireis todas as suas imagens de esculturas. E destruirei todas as suas imagens de fundição. E rapidamente, não percam tempo, derrubarei todos os seus altares, ou todos os lugares que eles levantaram como altar para prestar culto a ídolos e a demônios. Essas imagens de esculturas, né, e de fundição aí, que eram destruídas, tinham altares, e Deus mandou destruir os altares. E desapossareis os habitantes da terra, e vocês então irão pegar a terra e botá-los para fora, e ali habitareis. Então, depois que vocês fizerem isso, vocês vão habitar na terra, só vocês. E Deus diz assim, porque vos dei a terra para possuí-la, ou a terra que eu dei a vocês é de vocês e de mais ninguém. Preste atenção nisso, né? Para você entender o que vamos falar hoje. Também está escrito no 55, mas, esse mais do título da nossa mensagem, se eu obedecer, eu serei feliz. E se não, aqui está o mais de Deus, mas se não expulsardes os habitantes da terra de diante de vós, então os que deixardes permanecer vos serão espinhos nos vossos olhos e aguilhões nos vossos lados. Né? Na outra tradução diz nas vossas ilhargas. Ilharga é o lado do corpo, tanto direito quanto esquerdo, da costela ao quadril, onde estão os órgãos vitais do corpo, onde se concentram os órgãos vitais, é chamado de ilharga.
né? E aí a Bíblia diz que eles serão como aguilhões, como flechas, como lança no vosso lado ou na vossa ilharga, e vos afligirão na terra que eu vos dei, ou eles ameaçarão vocês, eles oprimirão vocês na terra que eu vos dei. Agora Deus fala uma coisa muito séria, dizendo no versículo 56, além disso, acontecerá que farei a vós como eu pensei fazer a eles. Eu darei a vocês o que eu pensei em dar a eles. Então Deus está dizendo, o mal que eu faria a eles virá para vocês e eu farei a vocês. Nós temos no capítulo 33 de Números, nós temos um relato dos acampamentos, né? Desde quando Israel saiu do Egito, acampando de lugar em lugar, e são 41 acampamentos que Israel faz no deserto, até chegar nesse último acampamento, nas campinas de Moabe. Ali eles estavam acampados, né? E então a Bíblia relata exatamente, no capítulo 33, desde a saída do Egito, os problemas que eles passaram, os lugares que eles estiveram, e é interessante a Bíblia falar desses acampamentos, porque cada lugar que passaram tem uma história, né? E você, lendo a palavra de Deus, você vai a caminhar esses 40 anos com Israel no deserto. Você vai entender por que eles caminharam tanto tempo no deserto e entender o que eles fizeram a favor de Deus e contra Deus. Mas aqui nós temos Deus falando então a Moisés, né? Depois que ele deu a terra para Ruben e para Gade, como eu disse, as duas tribos e a meia tribo de Manassés. Deus então se preocupa em falar com Moisés para falar com o povo após o Jordão, depois que atravessassem o Jordão. Você vai ficar curioso pensando, por que Deus não falou isso com o povo que ficou, né, do lado leste do Jordão, ou antes de atravessar o Jordão? Eles já tinham expulsos os amorreus dali. Eles já estavam ali nessa terra, de posse deles, ali que é a terra de Gileade e as outras terras ali perto, né, eles estavam de posse. Então, a orientação de Deus é para aquelas pessoas da 9 tribo e meia que ainda não tinham tomado posse da terra. Então, o que eles deveriam fazer? Até mesmo porque depois do Jordão já não teria mais Moisés com eles. Já não teria aquele líder que os tirou do Egito. Aquele líder que encontrou com Deus no Monte Sinai antes de libertar o povo e depois de libertar o povo. Aquele líder que quando Deus disse a ele, olha, eu vou te dar um sinal. Você vai lá, vai descer no Egito e vai tirar o meu povo. E quando você tirar, você vai passar por aqui e me encontrará aqui. E engraçado é que Deus, ele faz, né, coisas com a gente que a gente precisa entender. Deus, quando fala uma coisa com você, uma bênção que ele vai te dar, ele marca o local. E quase sempre ele te diz, você voltará a este local e eu te encontrarei aqui. Lembra de Jacó, quando foi para a casa de Labão? Ele foi e disse, se o Senhor for comigo, eu voltarei e eu prestarei um culto ao Senhor, aqui onde o Senhor falou comigo, o Senhor me deu visões. Então Deus é assim, Deus não te deixa enganado ou enganada. Deus trata com você, Deus fala com você e Deus marca o momento que falou com você. Se eu obedecer, serei feliz. E se não, é o título da nossa mensagem. Então vamos no assunto. Deus diz então a Moisés, Moisés, fala com este povo como proceder do outro lado, o que fazer do outro lado. E eu quero, Moisés, que eles botem para fora todo o povo. Eu não quero mistura no meio do povo. Eu quero lembrar a você que quando Israel saiu do Egito, no capítulo 33, fala isso aí, de Números, Israel saiu do Egito, ele saiu e muita gente foi com Israel. Um populacho, uma mistura de raças saiu dali. Creio eu que eram escravos também no Egito, né, que foram vendidos como escravos, cresceram ali como escravos.
e que aproveitaram a oportunidade que Israel estava em gozo, porque Deus tinha dado uma grande libertação para eles, e Deus tinha marcado no dia 15 do primeiro mês a saída deles do Egito. Essas pessoas aproveitaram também a oportunidade para fugir da escravidão, e foi muita gente com o povo de Deus. Também quero lembrar a você que a Bíblia diz que um populacho que estava no meio do povo de Deus levou o povo a blasfemar, o povo a pecar contra Deus, o povo a desejar o Egito, a dizer que o Egito era melhor. É aquela vida de açoites, de pancadaria ali, de tendo que produzir muito mais do que as forças dele permitiam. Então, era uma vida muito boa para eles desejarem de volta, não é? Aí este populacho levou o povo a pecar. Essa mistura de raças ali com o povo de Deus levou também, incentivou o povo a pecar. E quase sempre você vai perceber como lá as moabitas e as midianitas, que levaram o povo os homens de Israel tanto a se prostituir quanto a adorar a outros deuses. Então outra raça, uma mistura é muito perigoso, e Deus está dizendo: eu não quero mistura na terra que eu vos dou, eu não quero mistura onde vocês estão entrando. Então botem para fora os povos que ali estão, botem para fora as pessoas que ali vivem, e quebrem os ídolos, quebrem as imagens de fundição, quebrem as imagens de escultura, os altares, destruam os altares. Não deixe que nenhum altar a ídolo ou a demônios fique de pé na terra que eu vos dou. Limpem a terra, porque é uma terra santa, uma terra que eu separei para vocês, eu prometi dar e eu vou dar a vocês. O que acontece é que Deus deixou claro, além de quebrar os altares, de quebrar as imagens de fundição, de escultura, qualquer imagem de idolatria deveria ser quebrada, vocês também botarão para fora todos eles, não deixará nenhum estrangeiro ali, e vocês então, desses adoradores ao diabo ali, não deixem que eles fiquem, né? Adoradores a ídolos, a deuses falsos, não deixem que eles fiquem. E vocês então tomarão posse da terra, porque eu dei a vocês, e vocês vão habitar nela. Que maravilha! Deus estava fazendo exatamente o que precisava ser feito. Olha, vocês fazem parte de um povo que eu tirei, que eu prometi que seria meu. Então vocês são o meu povo. Vocês fazem parte deste povo, e eu sou o vosso Deus. Eu vou governar vocês. Eu vou trabalhar com vocês. Eu vou assegurar vocês. E todos os seus inimigos serão meus inimigos. Ah, que maravilha! Deus disse tudo que eles deveriam fazer, não é? Mas então Deus diz: mas se vocês não obedecerem, se vocês permitirem que algumas pessoas dessas que são aí adoradores do diabo, adoradores de ídolos, vivam no meio de vocês, eles não serão vossos amigos. Eles furarão os vossos olhos como espinhos. Eles cegarão a vocês e tirarão de vocês a visão. Eles tirarão de vocês a visão de quem eu sou para vocês, de que eu sou o único Deus. Eles apresentarão outros deuses a vocês. E vocês servirão outros deuses, se vocês me desobedecerem. Ah, eles não só farão isso, como eles serão também como uma espada, como uma lança, que furará o teu lado, o lado de vocês. E isso tirará a determinação de vocês, a força e a coragem de vocês. Sabe o que esse povo vai fazer com vocês? Esse povo irá humilhar, irá oprimir vocês, e vocês estarão constantemente debaixo de ameaças por este povo que vocês permitiram permanecer no vosso meio. Ah, meu querido e minha querida. E Deus disse a palavra mais dura ainda. E disse: e o que eu planejei fazer com os meus inimigos, os adoradores de demônios, de ídolos, eu farei contra vocês, porque vocês estarão se tornando meus inimigos. Vocês estarão se levantando contra os meus inimigos. Olha que Deus já tinha dado o exemplo no deserto. Todos que se levantaram contra ele, Deus os destruiu e os matou no deserto. É duro ser inimigo de Deus. Não é recomendável ser inimigo de Deus. Muito pelo contrário.
A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, agrada o Senhor teu Deus, e você terá uma vida feliz com Ele. A Bíblia diz que o justo, aquele que vive debaixo da justiça de Deus, obedecendo a Ele, florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo é como a palmeira plantada junto a ribeiros de águas. A Bíblia tem promessas para os justos, para aquele que obedece, para aquele que segue as regras, para aquele que anda nos mandamentos do Senhor, para aqueles que servem o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o grande Deus e poderoso. A Bíblia é cheia de promessas para ele. Mas tem um problema. Quando você não obedece, você se torna inimigo de Deus. Quando você começa a prestar culto a outros deuses, você se torna inimigo de Deus. Quando você não presta atenção na palavra de Deus e não obedece, você se torna inimigo de Deus. E Deus não terá o seu inimigo em paz. Deus não dará vida, ou dará saúde, ou dará prosperidade aos seus inimigos. Deus tratará os inimigos como inimigos. Nós vemos isso agora no povo de Israel. E Israel às vezes é punido. Israel vive debaixo de ameaças, debaixo de bombardeios. Mas será que Israel não está errando com aquilo que disse a palavra de Deus? Não se tornou desobediente à palavra de Deus? Estávamos dizendo que quase eu e minha esposa, que quase toda a festa de judeu é uma bebedeira tremenda, e bebe daqui, e bebe dali. Meu Deus! Sendo que lá, na palavra de Deus, as libações ou as bebidas fortes eram lançadas como libação, não eram ingeridas, mas eram lançadas, né? Como adoração a Deus, botando tudo para fora, sendo que Deus quer que nós sejamos santos como Ele é santo. E nós, a igreja do Senhor Jesus? Qual é a ordem para a igreja do Senhor Jesus? Será que se vivermos desta forma também desmazelada, tendo todas essas porcarias sendo infiltradas nas nossas igrejas, esta adoração mundana e demoníaca dentro das nossas igrejas, chamando de louvor, mas ali tem a nudez, ali tem a roupa muito curta, ali tem gestos obscenos, adoração a músicas que não é adoração a Deus, um movimento lá, uma cantarola lá de músicas que não agrada a Deus, mas que sim, homens e mulheres com sede de sucesso fizeram para que conseguisse arrebanhar, arrecadar ou usufruir dos bens que pertencem aos membros das igrejas. Será que nós não estamos também nos afastando de Deus, buscando um caminho mais fácil a seguir, ou aceitando tudo no nosso meio, sendo que Deus proibiu a imundície no nosso meio, Deus proibiu as heresias no nosso meio, Deus proibiu as orgias no nosso meio, Deus proibiu o pecado no nosso meio. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus, esteja ele dentro de uma igreja ou não, está pecando, está separado de Deus. Será que Deus não irá nos punir se começarmos a ter essas coisas entrando no nosso meio, dentro das nossas casas, nas nossas moradas, nas nossas famílias? Até quando nós vamos aceitar o diabo penetrando no nosso meio, falsamente, com todo o cuidadinho demoníaco dele, para nos tirar da presença de Deus, para nos enganar, para ser como espinho nos nossos olhos, fazendo com que nós tenhamos as visões de Deus, de santidade, de pureza, de moralidade? Deus irá tratar com todos os ímpios. E se a igreja abrir as portas para a impiedade, ela também será tratada. Então, meu querido pastor, pregue santificação, pregue santidade, pregue a necessidade que o homem tem para com seu Deus, pregue a necessidade de andarmos com Deus e pedirmos que Ele ande conosco. Pregue avivamento, pregue a porção multiplicada do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que creem mesmo em Deus e no poder do nome de Jesus. Pregue a tempo e fora de tempo que pecado é pecado, mas que o homem precisa se arrepender dos seus pecados e se jogar aos pés de Jesus para ser salvo. Um dia, na nossa santificação, nós veremos ao Senhor, mas sem a santificação, ninguém
verá o Senhor. Eu quero deixar essa palavra para você. E o título eu volto a repetir. Se eu obedecer, serei feliz. E se não obedecer, eu serei perseguido por Deus, humilhado por Deus. E Deus não será o meu galardoador, o meu abençoador, o meu Senhor e Rei. Porque eu estou expulsando Deus da minha vida. E eu não quero isso nem para minha vida e nem para a tua vida. Então abra bem a porta do teu coração e deixa a luz da palavra de Deus entrar e fazer em você morada e multiplicar os teus anos de vida nessa terra, servindo ao Senhor Deus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Eu quero que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família, em nome de Jesus. Abraço meu.